agora, né, ficou fácil refutar, né, os protestantes. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre, né, a questão do único mediador, né, entre Deus e os homens, o Cristo Jesus. Vamos falar um pouco sobre essa questão. O único, né, mediador. Eles gostam de chegar nos comentários, né, e dizer, olha, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, né? Tá escrito. Sim, tá escrito. Paulo falou isso. Então, né, vamos tratar um pouco deste assunto. Um único, né, mediador. O interessante, né? O interessante é que para os protestantes existe só um único mediador, como de fato existe só um único mediador. Porém, aí eles não crêem que esse único mediador só tem uma igreja, fundou só uma igreja, um único mediador e uma única igreja, né? Jesus Cristo não ia fundar milhares de igrejas. Só isso aqui já bastaria, né, para eles se acordarem, né? Ah, só existe um mediador. Sim, só existe um mediador. E esse mediador fundou só uma igreja, não duas, não três, né? E não milhares e milhares, né? Então o único mediador fundou só uma igreja. Isso é fato, né? Mas vamos desenrolar essa questão nesse vídeo. Veja, quando o apóstolo Paulo diz, né, só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, entenda, né, que Paulo nunca foi protestante. Paulo não tinha a mentalidade protestante. E cara, já entenda isso. Paulo não era protestante. Paulo não tinha a visão protestante, a visão dessa divisão, né? Paulo não tinha a visão de um Cristo fora da igreja. Entende, meus irmãos? Paulo nunca teve essa visão de um Cristo somente. Basta ler as cartas dele. Paulo é um defensor da unidade. Ele chega a dizer, né, naquele texto que ele diz assim, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefas, outro diz que é de Cristo, né? Eu sou de Cristo. Veja, e Paulo censurou isso. Até mesmo o eu sou de Cristo, Paulo censurou. Por quê? Aí Paulo diz assim, estaria o Cristo dividido? Será que o Cristo estaria separado da igreja? É isso que ele quer dizer. Então Paulo nunca esteve nessa visão protestante, né? Nessa visão protestante de rejeitar a igreja. Muito pelo contrário, né? Paulo é um defensor da igreja, da unidade, né? Defensor da unidade. Então, na visão de Paulo, Cristo nunca teve, né, dividido com a igreja, nunca teve separado da igreja. Leia a história, leia as cartas de Paulo, uma por uma, cuidadosamente. Vê se em algum momento Paulo separa Cristo da igreja. Desafio aí aos irmãos protestantes encontrar esse texto onde Paulo separa Cristo da igreja. Muito pelo contrário, ele usa até aquele texto onde fala que o homem deixará, né, o seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. E Paulo vai dizer que está se referindo isso a Cristo, lá em Efésios 5, né? Digo isso com referência a Cristo, né, e à igreja. Ou seja, Paulo ama tanto, né, nosso Senhor Jesus Cristo, e ama tanto a igreja, que é impossível você encontrar uma fala de Paulo apoiando essa tese protestante de um Cristo somente, sem a igreja. Então, tudo isso, meus irmãos, para mostrar que a visão protestante do único mediador, somente Cristo Jesus, a visão protestante é totalmente equivocada, porque ele não está vendo com a visão de Paulo. Paulo está vendo a pessoa mística completa. Paulo está vendo o Cristo, cabeça da igreja. Veja, o cabeça da igreja. Paulo não está vendo um Cristo somente, como os protestantes. Então, a ideia protestante, ela é alheia, né, às Sagradas Escrituras. Não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras, a tese protestante. Olha só que bacana a gente entender isso. O protestante não enxerga esse
o único mediador, como Paulo enxergou, como Paulo enxerga, como nós católicos enxerga. Porque o protestante dilacera o corpo místico de Cristo. Ele tira Cristo e rejeita a igreja. Então essa sugestão protestante nunca foi a sugestão bíblica, nunca foi a sugestão do Espírito Santo. Simples assim, bem simples. O protestante não vê essa questão com a visão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo jamais viu essa visão do Cristo como único mediador, como os protestantes veem, um Cristo somente. Não. Quando Paulo disse isso, há um só mediador entre Deus e os homens, Paulo está vendo o Cristo, né, em sua plenitude. O que é o Cristo em sua plenitude? Essa pessoa mística, né, que é a Santa Igreja, cuja cabeça, né, é nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz lá em Efésios 1, né, 22, 23. Paulo vai dizer, olha, o Pai o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. A plenitude de todas as coisas. Então veja, Cristo é constituído cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, Paulo, quando diz que há só um mediador entre Deus e os homens, Paulo está vendo esse todo, essa plenitude que os protestantes rejeitam. Olha só, simples assim. Paulo está vendo na ótica católica. Paulo está vendo essa catolicidade, né, da igreja, porque ela já é católica por natureza. Aí o protestante tira a igreja e diz, olha, só há um único mediador entre Deus e os homens. Sim, criatura, só há um único mediador entre Deus e os homens. A questão é que você não está entendendo, não está enxergando na visão do apóstolo Paulo. Você está enxergando na visão protestante, de uma rebelião do século XVI. Você está enxergando na visão protestante. Você está mutilando nessa pessoa mística, né? Você está tirando Cristo da igreja. E eu desafio vocês a mostrar nas cartas de Paulo, em qualquer lugar das Sagradas Escrituras, mostrando um Cristo sem a igreja, que é o seu corpo. Mostra aí um Cristo na visão protestante, né, dentro das Sagradas Escrituras, um Cristo que não tem corpo, que é a igreja. Não existe, né? Quer dizer que o Cristo fundou uma igreja, que é o seu corpo. Então, nas falas de Paulo, deixa muito claro em suas cartas que ele é um grande defensor da unidade da igreja, né? Um grande defensor da unidade da igreja, que ele nunca teve essa visão protestante de um Cristo somente, né? O eu sou de Cristo. Não. Então é exatamente nesse ponto que os irmãos protestantes estão sendo refutados, né? Porque quando ele disser só há um Cristo, só há um mediador entre Deus e os homens, você diz na sua visão protestante, porque você está mutilando, entendeu, meus irmãos? O protestante está tirando Cristo da igreja, está abandonando, né, a igreja. E Paulo nunca fez isso, né? Ele é um grande defensor da unidade. Ele nunca separou Cristo da igreja como fazem os protestantes. Simples assim. Só há um mediador entre Deus e os homens. Quando Paulo disse isso, ele está enxergando esse todo. Ele está enxergando essa plenitude, esse Cristo total que vem falar Santo Agostinho, né? Qual o Cristo total? O Cristo completo, essa pessoa mística completa. É Cristo, cabeça, e a sua igreja, que é o seu corpo. Está lá em Efésios 1, 22 e 23. Não tem o que discutir. Paulo não está chegando um Cristo somente como os protestantes. Então, é esse Cristo total, essa plenitude, essa pessoa mística, que é a única, que é o único Cristo, né? O mediador entre Deus e os homens. Então, é essa pessoa que Paulo está se referindo, a esse Cristo completo, né? E não esse Cristo mutilado dos protestantes. Entende, meus irmãos? É isso que acontece. Ele chega nos canais católicos e diz, olha, só há um mediador entre Deus e os homens. Sim, só há um mediador entre Deus e os homens. A questão é, na visão protestante, o Cristo está dividido da igreja. O Cristo é mutilado na visão protestante. Entende? Então é onde está aí o erro. O apóstolo Paulo jamais teve, né, a visão protestante de dizer
como os protestantes dizem, somente um Cristo sem igreja. Como eu já disse, né, desafio os irmãos protestantes mostrarem um texto de Paulo, onde ele separa Cristo da igreja. Mostra aí um texto para nós, onde Paulo separa Cristo da igreja. Muito pelo contrário, Paulo é um defensor da unidade. Então é exatamente esse ponto que os irmãos protestantes são refutados, porque eles não fazem essa análise. Eles fazem uma análise na visão protestante. Aí dá tudo errado, né? Na visão protestante aí dá tudo errado. Se você não é inscrito nesse canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.